Bendito seja Deus. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, que estás nos mais altos céus, nós te louvamos, te exaltamos, ó Senhor, e agradecemos por mais um dia, Senhor, que tu nos concede, por mais oportunidade que temos, meu Senhor, de expor a tua palavra, de ajudar nossos irmãos, de ser ajudados por ti, Senhor. Agora, Pai, ajuda-nos, dá-nos a tua graça, a tua proteção e abençoa os teus filhos e servos, ó Deus, que estejam conosco neste horário. Pai bondoso, Pai santo, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para trazer a nossa contribuição EBD na web. O nosso desejo é contribuir com os nossos irmãos, é muito bom fazer alguma coisa para o Senhor Jesus, é muito bom a gente acreditar no que faz, eu acredito, eu sou uma das pessoas que acredita muito. Posso até ter dificuldades e tenho sempre alguma dificuldade, mas eu tenho muita alegria no que faço, tenho muito prazer nas coisas que eu faço, meus amados irmãos. E devido a isto, eu tenho a satisfação de contribuir. É muito bom, eu tenho muito desejo de fazer isto. Conseguindo, para mim, é uma grandiosa oportunidade. Louvo a Deus pelos meus irmãos, pelos meus alunos, pelos meus cooperadores na igreja. E estamos diante de um tema maravilhoso. Uma salvação grandiosa. A salvação em Cristo Jesus é a principal razão do Evangelho, é a principal razão da encarnação do Verbo, é a principal razão da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo ter passado por todas as lutas, por todos os sofrimentos nesses 2 milênios da sua existência como homem na Terra até agora. E tudo justifica pela grandeza do tema, pela grandeza da experiência, pela grandeza da promessa e pelo resultado eterno. Tudo vale a pena. O profeta Isaías, há 2.700 anos, profetizava e dizia: ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. É muito bom a gente saber que existe alguém fazendo, alguém trabalhando, alguém de alguma maneira contribuindo com a nossa vida, com a nossa formação, e é satisfatório, é muito agradável fazer isto. Os resultados são muito bons. Eu sou muito feliz, eu agradeço a Deus. Tenho muita alegria no que eu faço. Comecei jovenzinho, andando trôpego, bem desajeitado, mas nunca desajustado. Era bem desajeitado, limitadíssimo, mas sempre com vontade de fazer alguma coisa para o bem dos meus irmãos, para o bem do grupo. Então, a nossa segunda lição, 14 de janeiro de 2018, uma salvação grandiosa. O texto áureo diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Hebreus 2 e 3. A verdade prática, a salvação não é algo dado ao crente compulsoriamente. O cristão é exortado a ser vigilante e não negligente em relação a essa dádiva recebida. Maravilha, uma bênção do céu. O texto bíblico, a leitura em classe, é o 2º capítulo de Hebreus completo, são 18 versículos, e eu me proponho a ler pelos que não têm a literatura, e porque eu sei que é muito bom e agradável ler a palavra e alguém que esteja ouvindo, no lugar de
procurar, às vezes, até com dificuldade no celular, a questão da visão, a questão do ambiente em si, mas a gente faz a leitura. Hebreus 2, de 1 a 18. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrar-se pelas aflições, o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica com os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonham de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, assim também ele, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, te louvamos pela vida, te louvamos pela leitura em tua santa palavra, te louvamos pela tua igreja. Abençoa e guarda cada um, fala conosco, Senhor, nos dando a graça, a compreensão, o entendimento da grandeza da obra de Jesus Cristo, proporcionando a salvação pela fé àqueles que se aproximam, Senhor, do trono da graça. Amado e querido Senhor, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a leitura feita é de fundamental importância, porque ela frisa
com muita ênfase a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, a encarnação do Verbo, a vinda de Jesus Cristo, a sua nação. O escritor diz, não foi aos anjos que tomou, não foi aos anjos que Deus elegeu, não foi dentre os anjos que Deus se municiou de um Redentor, de um Salvador, mas dentre os homens da descendência de Abraão. Eu acho maravilhoso, porque o Senhor realmente é fiel. Ele chama um casal sem filhos, e já bastante idade, e na sua longanimidade deixa o tempo correr. Quando Abraão foi chamado, tinha 75 anos, e quando nasce o seu herdeiro, ele está com 100. A sua esposa está com 90, e ela fora estéril a vida inteira. Portanto, Deus milagrosamente cumpriu, e cumpriu por haver feito a promessa, e como ele é fiel nas suas promessas, ele não se serviu de um anjo. Ele poderia ter se servido de um querubim, de um serafim, de um arcanjo. Não faria nenhum mal. Nosso Deus criou os anjos com poder, com grandeza, como lhe apraz, e poderia ser um anjo, sim, poderia. Mas acontece que a promessa de Deus é que seria um homem. Na queda, lá no Éden, o Senhor confronta o homem caído com a sua esposa, confronta a serpente e faz a promessa de uma futura solução, através da semente da mulher. E Deus trabalha, ele vai tecer, ele vai urdir esta peça até a consumação. Porque Jesus Cristo veio e realizou a salvação, mas ainda é pouco. É pouco para o propósito divino, porque nós ainda não sabemos o que há de haver depois. Ainda haverá a nominação de todos os santos de Deus terão um novo nome, uma nova missão na eternidade, quem sabe, não sei. São mistérios profundos e, por enquanto, o que nós sabemos é da salvação. A plenitude de Deus, a salvação realizada, a salvação em Cristo Jesus. Então, nós vamos aprender juntos aqui. Na introdução temos o autor dá início à sessão de Hebreus, capítulo 2, versículos de 1 a 18, portanto, todo o capítulo, com uma forte exortação. Era necessário, por parte dos crentes, maior firmeza em relação às coisas espirituais. O que o autor observava entre eles era certa letargia e negligência diante de um fato de tão grande importância como é a salvação. Nesse aspecto, a resposta devia ser dada por meio do retorno às verdades anteriormente ouvidas e que haviam sido esquecidas ou estavam sendo menos enfatizadas. E o autor, na sua segurança, o seu propósito santo, ele vai ajudar as pessoas a entender a importância desta realidade que Deus bondosamente fez. Agora, isso era de suma importância porque evitava que algum deles viesse a se desviar. De fato, o vocábulo grego usado pelo autor para réu, traduzido como desviar, significa originalmente perder o rumo.
O termo era usado também em relação a um barco que acidentalmente era desancorado e lançado à deriva em alto mar. No pensamento do autor, só havia uma maneira de manter-se no rumo certo, ancorando o barco no porto seguro, Jesus. Jesus Cristo é a segurança, Ele é quem dá a segurança, Ele é segurança em todos os aspectos. Jesus Cristo é segurança, Ele proporciona a nossa segurança aqui e Ele nos proporciona a segurança eterna. O primeiro tópico é uma salvação grandiosa, testemunhada pelo Senhor. Vem aqui o item primeiro. O autor faz um contraste entre as alianças do Sinai e do Calvário. Na verdade, meus amados, Deus que trabalha de uma forma extraordinária, Deus havia avisado. Eu gosto muito de ler e de pensar as Escrituras, porque Deus, na sua maravilhosa bondade, Ele revela coisas que vão acontecer, que não seriam boas, não seriam interessantes do ponto de vista humano, mas Ele avisa para dar segurança, para dar realmente firmeza aos que têm fé. É bom a gente pensar, quando Deus tira Israel do Egito, antes deles entrarem na terra prometida, Deus fala deles perdendo a terra prometida. Antes deles terem uma pátria, Deus fala da perda. Deus fala deles perdendo esta pátria. Ainda teriam a posse da terra prometida, e o Senhor usa o próprio Moisés para falar do cativeiro. Eles tinham Moisés, o líder, não tinha nenhuma estrutura política, nenhuma estrutura. E Deus usa o próprio Moisés para falar de um reino e já institui o reino, pelo menos ele apresenta um esquema de uma realeza, e o próprio Moisés diz, quando vocês elegerem o rei tem que ter um traslado desta lei. Ainda não tinha ninguém. Eram, na verdade, só peregrinos no deserto, e o Senhor já estava falando do reino, estava falando da perca da terra, estava falando do cativeiro. Ele é atemporal, se antecipa porque pode, é o Senhor. E aqui, o autor vai falar das duas alianças, que a primeira aliança, a aliança do Sinai, o Moisés, pelo poder de Deus, ele faz a outorga da lei, ele é o instrumento de Deus para a outorga da lei. Agora, ele mesmo fala do novo profeta. Ele diz, o Senhor teu Deus vai suscitar um profeta e será semelhante a mim, e devem ouvir. E quem não ouvir esse profeta será extirpado, será cortado, será eliminado. Então, aqui, a questão da superioridade, o contraste entre as duas alianças, a aliança do Sinai e a aliança do Calvário. Enquanto a antiga aliança foi intermediada por anjos, versículo 2, a nova aliança tinha Jesus, o Filho de Deus, como seu mediador. O autor, então, faz uma analogia entre as duas alianças para que o contraste entre ambas fique bem definido. Foi Jesus, o Filho de Deus, e não os anjos, que anunciou essa tão grande salvação. Jesus anunciou e Jesus proporcionou, ele providenciou. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e é o sacerdote, o sumo sacerdote, o grande sacrificador. Ele
é oferta e ele é o sacerdote, ele é a oferta e é quem oficia. Isto é profundo. O autor faz isto como analogia aqui. Por serem mediadores da lei, os anjos despertavam grande estima e respeito dos judeus por eles. Os judeus eles tinham sempre uma confiança. Deus vai enviar o seu anjo, Deus pode enviar o seu anjo novamente. Em qualquer época, em qualquer tempo, Deus envia o seu anjo. Nos dias de Jesus, eles tinham ainda este pensamento. E eu acredito que fazia tempo que eles não tinham isto assim, pelo menos comumente. Mas, recapitulando mesmo os atos do Novo Testamento, Zacarias estava concluindo o seu ministério como sacerdote, aí ele vai oferecer o sacrifício, aí de repente um anjo fala com ele e ele sai, demora, que não era conveniente, não era costume um sacerdote demorar naquele ofício. Ele se demora, ficam todos apreensivos, e quando ele sai fazendo sinais, porque não estava mais falando, ele vai certamente comunicar através da escrita o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. Era o anjo de Deus que tinha falado com ele, anunciando o nascimento do João. Bom, o que ocorre é que depois, naquele mesmo período, o anjo do Senhor é enviado a Maria, e ele fala com Maria. Com o Zacarias foi ao vivo, no ofício, no santuário. Com Maria foi no lugar onde ela estava, no seu aposento. E o mesmo anjo fala com José em sonho, mas era tão vivo, tão nítido, tão perfeita a mensagem, que o José não teve dúvida, Zacarias não teve dúvida, Maria não teve dúvida, porque os anjos fazem parte desta comunicação de Deus. Mas acontece, meus amados irmãos, que devido a isso os judeus tinham muita reverência em relação aos anjos, mas o Novo Testamento foi superior. Aqui, se uma aliança firmada na lei, mediada por anjos, imperfeita e transitória, requeria a obediência por parte dos crentes, muito mais a nova aliança, que é perfeita e eterna. Se quem não observava os princípios do antigo pacto, da antiga aliança, quebrando os seus preceitos, era punido de forma dura, que castigo merecia quem ultrajava a nova aliança? Em tudo era superior, quem em tudo era superior. Então, o autor trabalha a superioridade do Novo Testamento, da nova aliança, a superioridade deste pacto. O segundo item aqui diz: proclamada pelos que a ouviram. Portanto, o Senhor, ele anunciou. O Senhor, ele proclamou. O Senhor veio trazendo a palavra. O Senhor veio convocando os homens, alistando os homens para o reino de Deus. Eu vos farei pescadores de homens. Então, aqueles pescadores abandonaram as redes. Agora, os que a ouviram, seus discípulos, posteriormente apóstolos, e posteriormente uma multidão de salvos. Então, essa salvação grandiosa foi primeiramente anunciada pelo Senhor e posteriormente por aqueles que a ouviram, Hebreus 2 e 3. Fica evidente nesse texto que o autor não foi uma testemunha ocular dos feitos de Jesus. O autor de Hebreus, ele se refere aos que a ouviram e não se inclui. Então,
a evidência textual é que ele não era um discípulo originário, não era dos primeiros, não estava entre os 12, não esteve entre os 5.000 que comeram aquele pão multiplicado, não estavam entre os primeiros. Ele não é uma testemunha ocular, pelo que a gente deduz na leitura desse texto, ele era um convertido posterior. Mesmo não tendo recebido a palavra, esse autor, mesmo não sendo uma testemunha dos primeiros, mesmo não se tratando de um dos primeiros discípulos, ele tem profunda convicção do que está fazendo e do que está dizendo. Ele é absolutamente cônscio do que ele proclama. A salvação que foi anunciada primeiramente pelo Senhor, depois pelos que a ouviram, e ele é enfático quanto à superioridade desta aliança. Ele não tem dúvida que a mensagem apostólica era essencialmente a mesma palavra de Deus. Esse fato deveria fazer com que os crentes fossem mais diligentes na observância dos preceitos, dos atos, daqueles princípios todos do Novo Testamento. De fato, a palavra bebaior é um termo que eu nunca tinha deparado com ele. A palavra bebaior, aqui traduzido como confirmar, tem o sentido de algo que transmite segurança e confiança. O bebaior do texto aqui é como se eu confirmasse com um amém. É como se você confirmasse com um amém aquilo que você ouve e aprova, aquilo que você sabe que tem necessidade de aprovação. Na sequência, ele diz: em outras palavras, o que o Senhor anunciou e que posteriormente foi proclamado por testemunhas oculares, devia servir de fundamento da nossa fé. E dele era um fundamento. Ele não tem a menor dificuldade, ele não demonstra a menor dificuldade ou a menor preocupação no que diz respeito à palavra que ele recebeu. Ele não recebeu direta do Senhor Jesus. E ele recebeu dos discípulos. Ele recebe da igreja em andamento. Ele recebe da igreja peregrina. Não recebe do Filho de Deus diretamente. Mas isso não muda em nada a sua convicção. O terceiro item diz que ela foi confirmada, aqui fala na confirmação. Portanto, neste primeiro tópico, nós temos testemunhada pelo Senhor, testemunhada no sentido de ser anunciada, o testemunho do Senhor. Ele diz: as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Era testemunho, era a mensagem de Jesus. A palavra que eu vos falo é espírito e vida. Era algo profundo. E foi proclamada pelos que a ouviram. Houve uma continuação. E agora, no terceiro item, fala que é confirmada pelo Espírito Santo. A mensagem que primeiramente for anunciada pelo Senhor e testemunhada pelos que a ouviram, foi instrumentalizada pelo Espírito Santo. Nesse aspecto, as traduções, distribuições feitas pelo Espírito Santo, ou
distribuições do Espírito Santo, Hebreus 2 e 4, expressam bem o que o autor quis dizer. O Espírito Santo é o agente por trás de cada milagre. O Espírito Santo é quem realiza. Ele é o agente. Por trás de cada milagre é o Espírito Santo que estava absolutamente claro para ele. Cada sinal operado na história do povo de Deus, tanto no passado quanto no presente, é o Espírito Santo que está por trás. O autor quer chamar a atenção de seu público leitor, mais uma vez, que a importância da mensagem recebida, ou seja, ela fora também testemunhada de uma forma concreta e palpável pelo Espírito Santo, por intermédio da distribuição de seus muitos dons. E o Senhor, na sua palavra, diz que os dons foram repartidos ou distribuídos. E ele, o Espírito Santo, faz isto como quer. Portanto, nesta comunicação de Deus com o mundo, ele comunica a necessidade da salvação, ele providencia o Redentor, o Cordeiro da redenção, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele providencia o Espírito da promessa, o selo da promessa. Portanto, é Deus o autor, é Deus quem cria, é Deus quem providencia, é Deus quem realmente realiza. O autor não tem a menor necessidade, a menor carência de algo que pudesse representar mais solidez. Para ele, isso aqui é absolutamente fundamental, é absolutamente sólido. Vale a pena, meus amados, vale a pena a gente aprender na palavra de Deus, e vale a pena a gente guardar isto que a gente aprende na simplicidade, na pureza do Evangelho de Jesus Cristo e na continuação, esta confirmação da obra iniciada pelo próprio Deus, que vai fazendo promessas e renovando essas promessas e vai dando nomes. Lá no Gênesis é apenas a semente, é apenas o descendente da mulher. Mas ali, no mesmo livro, já passa a ser o descendente do Abraão, já ganha uma conotação racial. E há uma evolução da comunicação e das promessas no que diz respeito ao tratar de Deus para a nossa salvação. O segundo tópico é uma salvação necessária. Por que necessária? Necessária porque Deus não criou o homem para a perda. Deus não criou o homem para se perder. Deus criou o homem para ter o benefício. Deus criou o homem para que o homem o adorasse, assim como os anjos adoram. Aí fica claro por que é necessário. O primeiro item é por intermédio da humanização do Redentor. Era necessária a humanização do Redentor para satisfazer esta necessidade da salvação. Na seção, versículos 5 a 9 desse capítulo 2, o autor toma o Salmo 8 como pano de fundo de seu argumento. Salmo 8, versículos 4 a 6. É um texto da Cristologia, muito importante, porque ali já coloca o homem, o filho do homem, o descendente da humanidade, mas também o coloca como sendo menor que os anjos e por causa da morte, por causa da sua
sujeição à morte. Ele foi obediente à morte, a Deus, até a morte e morte de cruz. Então, nesse aspecto, ele segue a Septuaginta, o comentador aqui. Ele segue a Septuaginta, alegando que o autor de Hebreus, ele segue a Septuaginta. Neste aspecto, ele segue a Septuaginta, e para alguém que não sabe, a Septuaginta é a mesma versão dos 70. A mesma versão dos 70, que é a primeira versão da Bíblia hebraica para uma outra língua. No caso, a Septuaginta foi traduzida do hebraico para o grego. Aí existem umas lendas aí que cercam essa história. Não se sabe muito bem se isto aconteceu, porque os homens têm uma tendência a enfeitar a coisa, até sem necessidade. E por que chamam Septuaginta a versão dos 70? Dizem que eram 70 indivíduos, o rei, o monarca do Egito, o líder que teve a iniciativa, ele pediu o seguinte: nós queremos... há um véu por trás dessa coisa, mas, de qualquer forma, não dá para tirar. Então, já que existe o véu, deixa pelo menos lançar luz sobre o véu. O Egito foi, na verdade, um lugar de cultura, desenvolvimento muito grande. E dizem que foi solicitado da liderança de Israel homens que pudessem contribuir no aspecto de traduzir as escrituras. E, neste contexto, foram enviados 70 sábios para o Egito. Estes 70 homens ficaram trabalhando separadamente e dizem que eles produziram os textos com tanta perfeição. Aí onde entra a coisa, porque o saber humano, ele nunca é perfeito. Há um misticismo, há uma mística nesta coisa. Esses homens não se comunicavam enquanto fazia a tradução e fizeram de uma forma tão perfeita que não havia diferença. Eu tenho dificuldades com isto, até porque a tradição religiosa, ela, para compensar o seu lado ruim, ela cria místicos, coisas, misticismo. Então, não sei se é verdade, mas você certamente vai ouvir isto de alguém, ou ler, e, portanto, só antecipando. Dizem que é chamada a versão dos 70 porque foram 70 sábios que trabalharam separadamente, sem saber, sem se encontrar, sem conversar, e todos, ao terminar, tinham feito igual. Acho muito difícil, porque o conhecimento humano ele não tem esta condição. A capacidade humana não dá. Mas a lenda existe, é chamada lenda ou milagre, não sei. Então vamos continuar sobre essa versão. Nesse aspecto, ele segue a Septuaginta, que usa o termo anjo em vez do texto massorético, que traz a palavra Deus. Há uma diferença entre a Septuaginta e o texto massorético. O texto massorético é uma espécie de produto também dos sábios, só que a Septuaginta foi antes de Cristo, porque era só o Antigo Testamento, e o texto massorético, que é só o Antigo Testamento, mas acontece que foi 600, 800 anos depois de Cristo, ou seja, entre a Septuaginta e o texto massorético, pelo menos 1000 anos. E neste aspecto, nesse contexto, o texto massorético traz a palavra Deus.
no lugar de anjos, fala de Deus. E não se sabe se é exatamente isto, mas a linguagem em si dá para traduzir. Por quê? Porque os anjos são embaixadores de Deus. E, às vezes, na tradução, teria essas dificuldades de saber se estava falando de Deus em si ou de alguém que Deus elegeu. Na mentalidade judaica, deixa eu ver, em vez do texto maçorético, que traz a palavra Deus, na mentalidade judaica, da qual o autor participa, o homem foi feito como a coroa da criação, e a ele foi confiado todo o domínio. O homem teve realmente, desde o primeiro momento, Deus diz para o homem que ele domine sobre as aves do céu e os peixes do mar, os animais da terra, e o homem tem muito domínio. Ele tem muito domínio. Eu gosto de avaliar e analisar, principalmente ensinando, o homem chegar a amansar o leão, o homem botar o leão para trabalhar para ele, o homem a ensinar o leão passar por dentro de um arco incendiário, a roda de fogo, e o homem ensinar o elefante entender a linguagem humana, o elefante levantar a mão, levantar a pata lá. Bom, o homem ensinar essas coisas, um elefante ficar bípede, o homem ensina. O homem teve muito domínio, pelo menos sobre os outros. É difícil o homem dominar a si mesmo. E nós temos aqui, meus queridos, esta exaltação. O autor, ele coloca que Deus realmente exaltou o homem, deu qualificação ao homem, deu oportunidade ao homem. Na mentalidade dos judeus aconteceu isto. O homem foi feito a coroa da criação, e a ele foi confiado todo o domínio. E Deus diz, domine mesmo, é domínio. O homem, tudo que o homem chamou pelo nome, Deus simplesmente confirmou. Era capacidade, o homem observava os animais e dava o nome. O homem observava as situações e ali classificava. Todavia, devido à queda, esse domínio fora perdido. Na mente do autor dessa escritura, portanto, o Salmo 8 não pode se aplicar a Adão, nem tampouco à raça pós-queda, mas a Jesus, o Messias, que por meio da cruz veio restaurar a humanidade caída. E, irmãos, isto é tão profundo, que a gente sabe que aquele salmo não se refere a Adão, não é o homem, aquele homem. É uma alusão ao homem no sentido de estar falando da vida humana, está falando da raça humana. É o homem como antropos, e não o homem como Adão. Nós temos, no segundo item, por meio do sofrimento do Redentor. Isto incomodou a mente judaica de uma forma terrível, porque eles criaram uma ideia do Messias imortal. Eles não tiveram a revelação do Messias morrendo, ressuscitando para ser imortal. Eles pensavam no Messias imortal, que jamais passaria pela morte. Enquanto que a vitória do Senhor Jesus foi sobre a morte, vencendo ela após o serviço. Jesus morreu, e no terceiro dia ressuscitou e se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. No Antigo Testamento, no Apocalipse, ele se apresenta na visão de João, diz como aquele que foi morto, mas está vivo para todo sempre. Portanto, é profunda a revelação do poder de Deus
na vida de Jesus, na morte de Jesus e maior ainda, na vitória de Jesus sobre a morte, na ressurreição de Jesus. O item 2, portanto, fala sobre este sofrimento. Para um judeu do primeiro século, era escandalosa a ideia de um Messias sofredor. Os judeus sofreram muito, eles foram muito precipitados, eles tiveram muito envolvimento com nações pagãs, com o Egito, com a Síria, com os sírios, os assírios, eles tiveram muito envolvimento com os vizinhos, eles aprenderam e se envolveram com o culto dos amonitas, o culto dos moabitas, eles tiveram muitos males. E devido a isto, eles passaram por muitas provações. Agora, devido a essas provações, eles não admitiam que o Messias fosse um sofredor igual a eles. Eles passaram a fazer, eles criaram a imagem de um Messias invencível. E o Messias, sim, se tornaria invencível, mas Deus tinha o projeto da morte para o Messias, porque o Messias seria também o Cordeiro de Deus. Então aqui ele diz que seria uma ideia escandalosa. Era uma escandalosa ideia. O Messias sofredor. Como então assegurar que Jesus era superior aos anjos se ele morreu em uma cruz? Aqui é onde está a necessidade da graça para fazer a obra de Deus. Jesus morreu na cruz. Jesus foi sepultado. Mas Jesus ressuscitou dentre os mortos e manifestou-se com muitas e infalíveis provas. A maior de todas as provas da ressurreição de Jesus foi a transformação dos assustados, daqueles assustados discípulos, em verdadeiros proclamadores da ressurreição. Eles estavam se escondendo, eles estavam trancados, com medo, e agora, após a ressurreição de Jesus Cristo, eles saem anunciando em todo lugar, a todo mundo, a quem interessar possa, que Jesus venceu a morte. Era uma mensagem profunda. Eles passaram a entender isso. O autor de Hebreus usa o versículo 5 do Salmo 8 para explicar que esse aparente paradoxo, para explicar esse aparente paradoxo. Sim, argumenta ele, Jesus de fato foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa da sua humanização. Os intérpretes entendem que as palavras pouco ou pouco tempo, Hebreus 2, 7 a 9, podem denotar a posição ou tempo. Em outras palavras, Jesus se tornou melhor que os anjos enquanto vivia nos limites da condição humana extraordinária, ou melhor, experimentou o sofrimento advindo desse estado de humilhação. Jesus, ele experimenta o viver que nós vivemos. E ele teve aflições, ele teve adversários, ele se cansou, ele precisou se refazer do seu sono, do seu cansaço, ele experimentou nossas experiências. Aí experimentou nossa morte. Ele morreu como qualquer homem morre. A diferença é que sua morte era vicária, era uma morte em lugar de outra.
Na conclusão deste item, nos diz, meus amados, ainda a respeito deste sofrimento, que isto pode, em outras palavras, Jesus se tornou menor do que os anjos, enquanto vivia nos limites da condição humana. Foi nesta condição. Todavia, foi por meio desse mesmo sofrimento que os homens se tornaram livres. Jesus torna-se sujeito aos homens, sujeito à autoridade, se sujeitou à morte de cruz, para nos livrar disto, para nos dar liberdade plena. O terceiro item aqui do segundo tópico é por intermédio da glorificação do Redentor. Na mente do autor, Cristo não sofreu para ser glorificado, mas ele foi glorificado porque sofreu. Ele foi glorificado porque ele recebe a missão e ele cumpre a missão. Ele diz, quando o Senhor Jesus dá o brado, Pai, está consumado, era realmente a sua obra absolutamente concluída. Estava feita, estava ofertada a salvação a quem interessar possa. O sacrifício de Jesus em si é possível, seria possível salvar o mundo inteiro, se assim desejassem. Então, nós temos esta instrução nesse texto, comentário rico, um comentário muito bem feito a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Oferta e sacerdote. Ele era a própria oferta e o próprio altar. Não temos como fugir disto, irmãos. E aqui fica claro que era a sua morte, a sua vida, a sua ressurreição, era realmente para que ele assumisse a posição superior a todos os seres. Para que, aliás, foi por intermédio do sofrimento que ele foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, Hebreus 2:9. Para os crentes que viam no sofrimento algo incontestável, porque algo incompatível com o viver cristão, e que devido a isso estavam desanimados. Essas palavras serviam de ânimo e consolo. Se o autor está pensando correto, se suas fontes realmente ajudar nisto, não é de todo difícil de acreditar. Porque, segundo dizem os estudiosos, esta epístola ela é escrita por volta do ano entre 60 e 65. O templo ainda está de pé, é tanto que no corpo da epístola ele vai falar dos sacrifícios, ele fala daquela coisa que é feita ali. Portanto, ainda está tudo aparentemente bem para os judeus. Mas nós vamos também ver, meus amados, que estes homens, eles tinham a consciência de que aquilo não era permanente, porque mesmo o templo ainda estando de pé, eles sabiam, esta aliança está envelhecida, ela está uma aliança que fica fraca, ela vai sendo, de alguma forma, vencida. Não temos muitos argumentos para contradizer esse comentário. Ele faz um comentário com coerência e a finalidade, o objetivo dele é apresentar Jesus Cristo como superior, sendo, portanto, o autor e sendo também o preço pago
por esta tão grande salvação. O terceiro tópico vai nos falar sobre uma salvação eficaz. Uma salvação eficaz. O que o Senhor fez tem validade, tem qualidade e tem alcance. Uma salvação eficaz. A vitória sobre o diabo. Na conclusão de seu argumento, o autor mostra os métodos e os resultados dessa grandeza ou desta grandiosa salvação. Para que os salvos, para que a salvação se efetivasse, o Senhor precisava sofrer e morrer pelos homens. Somente por meio da morte na cruz, o diabo, arqui-inimigo dos homens, seria derrotado, destronado, seria realmente destituído daquilo que ele usurpou. Com o pecado tomando forma, tomando corpo, se volumando, tomando vulto, o diabo foi sendo beneficiado pela nossa fragilidade, pela nossa queda. E à medida que Cristo é reconhecido e se torna realmente o autor e o consumador e inicialmente o propagador desta salvação, o autor da Epístola aos Hebreus, ele coloca, devido a isto, a superioridade de Cristo acima de tudo. Então nós temos aqui, meus amados, primeiro a vitória sobre o diabo. Na conclusão de seu argumento, o autor mostra os métodos e os resultados dessa grandiosa salvação. É isso aqui que ele coloca. Esse arqui-inimigo foi destronado. Por intermédio da cruz, Cristo destronou e desarmou Satanás das armas que ele possuía, que este possuía. Foi na cruz que ele, o Senhor, despojou os principados e as potestades. E nos garantiu a vitória, Colossenses 2:15. Lembro-me bem do primeiro livro que eu escrevi, e eu tratava ali sobre principados, e eu fiz uma coisa bem interessante naquele primeiro trabalho. Os principados e potestades, eu voltei no tempo máximo que podia, até chegar para a história, realmente para falar sobre principados. E eu me lembro tem coisas que ficam bem marcadas, principalmente quando você faz com a consciência que eu tenho. E no primeiro livro que eu escrevi, no capítulo que eu falava de principados e potestades, eu descrevia com riqueza de detalhe um principado e um potentado. Os reis, no passado, eles davam muitos títulos de nobreza às pessoas que compravam realmente, que encarnavam a filosofia daquele reino. E a gente não pode jamais esquecer que havia muita rudez na coisa. Mas o sujeito, digamos, o rei tinha uma ambição grandiosa em relação às nações próximas, às tribos próximas, e ele ia alcançando, ele ia fazendo sombra para esses povos existentes nas proximidades do seu reino. Mas ele só tinha, digamos, 3 filhos. E com esses filhos, ele criava principados, porque ele reinava até para a segurança. Eu me lembro bem que eu frisava isso naquele livro. Eu escrevi, acho que foi em 96.
o rei, para a segurança do próprio monarca, ele tirava os filhos de perto dele. À medida que ele expandia o reino, ele colocava os filhos em posições estratégicas para o reino, mas que lhe proporcionasse a segurança e lhe fizesse crer que ele não sofreria uma usurpação, que aqueles príncipes, por estarem em posição de destaque, cada um no seu principado, eles não fariam o que o Absalão quis fazer, tomar o reino e matar o pai. Então, um principado, conforme a linguagem das Escrituras, um principado, humanamente falando, é uma nação que aquele reino conquistou e foi colocado como cabeça naquela província, naquela nação, naquele local, um príncipe. Então, o príncipe exerce o poder com a autoridade do rei, que é o pai, o seu pai, e a área que o filho tem domínio, portanto, é um principado. Mas o rei continuava expandindo. E ele só tinha, digamos, 3 príncipes, 3 filhos, herdeiros. Ele constitui os 3 filhos como líder de principados e ele vai constituir seus conselheiros, homens da mais alta confiança, como potentados. Aquelas demais províncias que ele tem domínio, que ele quis, que ele dominou, ele coloca pessoas de alto nível para serem potentados, ou seja, eles tinham a autoridade, eles tinham a autoridade do rei, eles eram, na linguagem dos romanos, aquele indivíduo era um legatus Augusti, ou Augusto, um legatus Augusto, aquele homem que o rei deu autoridade para legislar, inclusive, e quando o sujeito era filho do rei, o seu lugar de atuação era um principado. Quando ele era apenas um conselheiro honrado, o seu lugar de atuação, aonde ele exercia o poder, era um potentado. E de potentado é que nós temos potestade. É bom saber. E é bom, muito bom expor. Eu acho muito bom. Então, o autor aos Hebreus, ele fala com propriedade de principados e de potestades. Ele não foi tão longe, porque ele está tratando de coisas dos testamentos, do Antigo e do Novo Testamento, enquanto eu mergulhei na história e na pré-história para falar de política na pré-história, de potentados. E foi um trabalho antigo e eu era bastante inexperiente, mas mesmo assim foi bem interessante. Na conclusão, meus queridos, aqui eu me perdi, fui falar muito do potentado. Sim. Então, a referência aqui é Colossenses. Essa referência que ele coloca o Senhor destronou, ele teve uma atuação tirando o poder, vencendo aqueles que tinham o poder, que dominavam aqueles que tinham uma atuação, e neste caso da linguagem aqui do Paulo em Colossenses, fica claro que esta atuação ela era maléfica. Mas o Senhor Jesus, ele se torna, pela sua obra, ele se torna, ele cria, ele assume a posição superior a
todos os principados. A todos os principados. Foi por meio deste sofrimento que ele triunfou. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Nós temos, meus amados, no terceiro tópico aqui, nós temos a vitória sobre a morte. Na verdade, a vitória sobre o diabo, primeiro item. Na conclusão do seu argumento, o autor mostra os métodos e os resultados dessa grandiosa salvação. Para que a salvação se efetivasse, o Salvador precisava sofrer e morrer pelos homens. Somente por meio da morte na cruz, o diabo, arqui-inimigo dos homens, seria destronado, ou derrotado. Então é aqui que o autor usa o verbo grego, katargel, para se referir à derrota de Satanás. Esse verbo tem o sentido de destronar ou tornar inoperante por intermédio da cruz. Cristo destronou e desarmou Satanás das armas que ele possuía. Foi na cruz que ele despojou os principados e potestades e nos garantiu a vitória. É aqui que entra essa observação que eu fiz, delongando um pouco, mas para me referir ao trabalho que eu fiz há muitos anos, descrevendo um potentado. E agora a vitória sobre a morte. Com a entrada do pecado no mundo, a morte passou a ser o inimigo temido. E essa arma poderosa era usada por Satanás para manter os homens debaixo do jugo do medo, Hebreus 2:15. Todavia, ao morrer na cruz, por todos os homens, Jesus venceu a morte. Os homens continuam a morrer, mas os que o recebem como Salvador, têm a vida eterna. E eu estava ministrando para os professores hoje à noite, e dizendo que eu estou no terceiro expediente, eu faço isso aqui já no terceiro expediente, e dizendo que o Senhor Jesus venceu a morte com a sua ressurreição, e na consumação da história, o Senhor derrotará a morte com absoluta derrota, porque todo o trabalho da morte, do começo da história humana até o final, será desfeito, porque os salvos passarão por duas ressurreições. Quem morreu em estado de graça até o arrebatamento da igreja participará da primeira ressurreição. Receberá corpos gloriosos, iguais ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, a morte será derrotada, porque a ressurreição corpórea desses santos será efetivada por ocasião do arrebatamento da igreja. E os demais mortos após o arrebatamento da igreja, os que nascerem e morrerem, os que ficaram no arrebatamento e morreram posteriormente sob o poder do anticristo, ressuscitarão na última ressurreição, aquela ressurreição que a Marta tinha conhecimento quando falou com Jesus e deixou claro. Agora, os ímpios também ressuscitarão. Está escrito na palavra de Deus. E não existe, não temos nenhuma referência que os ímpios vão ressuscitar espiritualmente. Os ímpios vão ressuscitar corporalmente também. Está escrito que os que fizeram o bem ressuscitarão para a ressurreição da vida, para a glória. Será uma glória ressuscitar. Mas os que fizeram mal ressuscitarão também para a vergonha e desprezo eterno. Portanto, eles terão corpos para o juízo, para o tormento.
deve estarrecer os hereges que negam a ressurreição dos homens, que nega a ressurreição dos justos e nega a ressurreição dos ímpios, e também nega o sofrimento eterno, aqueles que são bonzinhos demais. E contraria a palavra de Deus. Nós temos o último item aqui, que é a vitória sobre a tentação. Pela primeira vez, na epístola, o autor usa a denominação sumo sacerdote em relação a Jesus, Hebreus 2:17. O tema do sacerdócio de Cristo será explorado pelo autor com maior profundidade em passagens posteriores. Ele fala do sacerdócio de Jesus no capítulo 3, versículo 1, no capítulo 4, versículos 14 a 16, no capítulo 5, versículos de 1 a 10, no capítulo 6, versículo 20, no capítulo 7, versículos 14 a 19, aliás, 14 a 19, também no versículo 26 a 28. No capítulo 8, ele fala de Jesus como sacerdote, nos versículos de 1 a 6. No capítulo 9, versículos 11 a 28. E no capítulo 10, completo, versículos de 1 a 39. Portanto, ele faz 8 menções a Jesus como sumo sacerdote ou como sacerdote. Em Hebreus. É uma epístola extraordinariamente importante para a fé dos verdadeiros adoradores de Jesus Cristo. Todavia, aqui o seu uso é justificado no contexto da identificação de Jesus com seus irmãos, os salvos. Esse sumo sacerdote é misericordioso e fiel, por ter assumido a natureza humana, se identificado com os homens nos seus limites. Ele sabe o que é ser tentado e, por essa razão, ele está pronto a ajudá-los. Eu não quero nunca ter uma palavra minha que contrarie quem quer que seja. Mas eu tenho também autonomia e autoridade do Senhor para interpretar sua palavra, mesmo que não, sabendo que não é de particular interpretação, mas o que eu vejo é o seguinte: Jesus Cristo não precisava sofrer para entender o meu sofrimento. Agora, ele precisava, sim, sofrer, era para se identificar conosco, com o ser humano. Não era para ficar claro para ele o que significa sofrimento. Porque Deus sabe todas as coisas. Ele não precisava sofrer para poder entender o meu sofrimento. Ele precisava sofrer para comprar ou para pagar o nosso escrito de dívida. Eu não tenho a menor dificuldade em admitir, meus amados, Jesus não precisava aprender. Não. Ele aprendeu. Mas ele aprendeu porque experimentou. Não era, se Jesus não tivesse, se não fosse da forma que foi, não significava que ele não sabia, que ele não soubesse. O nosso Deus sabe todas as coisas e não precisou assumir forma humana. Ele enviou o seu filho porque é um mistério grandioso, a maioria não entende, e eu não entro no mérito. Mas acontece que Jesus não precisava sofrer para poder me compreender. Mas como ele sofreu, ele nos compreendeu antes. Jesus esteve com os enfermos antes, Jesus esteve com os desvalidos antes, Jesus esteve com os enlutados antes, Jesus deu apoio às pessoas, Jesus deu apoio aos desvalidos. Ele não precisava ser um desvalido para entender o sofrimento dos carentes. Portanto, eu tenho esta palavra sobre a interpretação que fazem forçosamente. Muito embora o texto diz que ele aprendeu, sim, aprendeu porque ele experimentou, mas não é para poder me entender. Ele é Deus, ele é o Filho de Deus,
ele é eterno, ele é absolutamente sábio. Ou seja, Jesus Cristo é completamente onisciente. Se havia limitação no Filho do Homem, que era Jesus Cristo no seu estado de humano, não há, e nunca houve nem haverá, limitação em Jesus, como o Verbo de Deus. Como homem, sim, ele limitou-se. Mas ele não precisava sofrer para poder entender a mim e a você. A conclusão é esta: por meio de sua humanização e humilhação, Jesus se tornou o legítimo sacerdote, sumo sacerdote, representante da humanidade. Os anjos, de fato, são seres especiais a serviço de Deus. Entretanto, Jesus não veio socorrê-los. Jesus não tinha uma missão para socorrer anjos, mas buscar descendentes de Abraão, os crentes. Por intermédio do seu sofrimento e morte, ele pôde dar vida aos que estão mortos. Por intermédio da sua morte, do seu sofrimento, do seu sacrifício, ele transmitiu vida para nos livrar e para impedir que nós permanecêssemos na morte. Que Deus abençoe os meus irmãos, Deus abençoe sua igreja, que nós possamos prestar um serviço melhor à sua igreja através da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe os nossos professores, alunos e líderes. A Escola Bíblica Dominical é de fundamental importância também para pastores. Que os pastores não se neguem, já estão numa posição honrosa e grandiosa, mas ainda são servos. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Obrigado pelos meus irmãos, obrigado pela nossa congregação na quarta etapa do Conjunto Ceará. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos alunos, obrigado pelos nossos cooperadores. Querido e eterno Deus, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos na próxima sexta-feira, com mais uma contribuição à EBD, Escola Bíblica Dominical, através da EBD na web. Orem por nós, Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre vós. Amém.